Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Vamos voltar para Romanos, capítulo 2. Olha, meu desafio com vocês é estudar esses primeiros capítulos de Romanos, porque eles nos trazem uma mensagem que eu considero extremamente importante para a mensagem a respeito de salvação. Só que antes de Paulo falar de salvação de maneira específica e clara, onde ele vai ensinar a respeito da justiça de Deus, Paulo fala por que nós precisamos de salvação. Usando assim uma metáfora para te fazer entender melhor o que eu estou colocando aqui e a necessidade que nós temos de estudar esses 3 primeiros capítulos até o versículo 20 do capítulo 3, eu teria mais ou menos algo assim, olha, imagine que alguém chegue para você com um remédio dizendo assim, olha, beba esse remédio, porque se você beber ele, você vai ficar bonzinho. Mas você não tem consciência de que está doente, de que tem alguma coisa de errado com você. Então, aquela atitude, por mais que pareça ser uma atitude boa, né, de alguém que está preocupado comigo, ela não faz sentido para mim, porque eu não me vejo como uma pessoa doente e eu não sinto nada do meu corpo que diz que eu estou doente. Então, por que eu preciso tomar um remédio? Porque seria essa a pergunta mais óbvia a se fazer, né? Se eu chego para você e digo, olha, tome esse remédio bem aqui, que você vai ficar bonzinho se você fizer isso. Aí, você que está me ouvindo diz assim, mas tá, por que eu preciso tomar um remédio? O que eu tenho, na verdade? Então, é mais ou menos por aí, queridos, assim, é só para você ter uma noção do que nós estamos ensinando. Eu estou ensinando coisa que não é tão difícil de ser entendido. A questão é aceitar aquilo que eu estou dizendo como verdade de Deus, entende? Essa é a questão, na verdade. É aceitar aquilo que está sendo dito como verdade de Deus. E tudo que nós estamos colocando aqui para vocês é simples. A ideia de Paulo, nesses 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, é mostrar ao ser humano por que ele precisa de um Salvador. Por que ele precisa dessa justiça de Deus, que é o plano de salvação de Deus para nós. Bom, imagina eu chegar para você e dizer assim, olha, aceita Jesus Cristo e você será salvo. E você pergunta assim, mas salvo do que, pastor? Por que eu preciso ser salvo? Você entende? É mais ou menos essa a ideia aqui, e é nisso que nós estamos trabalhando de maneira assim, quase que exaustiva. É só você olhar a quantidade de vídeos que eu já gravei, começando do versículo 18, versículo 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos até aqui. É uma quantidade enorme, gigantesca de vídeos e há muitos outros para virem ainda tratando dessa questão. Paulo diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. Tanto os gentios como os judeus estão debaixo da ira de Deus. E com isso ele está descrevendo a situação da humanidade, de você que está me assistindo agora, de todo e qualquer ser vivo na face da terra. Ele está, se ele ainda não foi salvo, ele está debaixo da ira de Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos da justiça de Deus, que ela seja aplicada a nós, porque aí nós encontraremos salvação. Se você diz assim, mas eu não me interesso por isso, pastor, eu não creio nisso. Bom, se você pensa dessa forma, eu não vou aqui tentar te convencer. O texto aqui que eu estou estudando aqui com vocês não está procurando convencer ninguém de que o homem está perdido. Ele está mostrando por A mais B a situação do ser humano e ele está dizendo assim, olha, essa é a situação do ser humano. A situação é essa. Eles estão debaixo da ira de Deus, estão vivendo em pecado, os gentios estão mergulhados no pecado, até o último fio de cabelo. Os judeus que pensam que estavam, ou que pensavam que estavam numa situação boa, também estão mergulhados na ira de Deus. Na verdade, Paulo fala aqui desse juízo de Deus a respeito dos judeus. É disso que nós estamos tratando. A começar aqui do versículo 5, né, em diante, Paulo fala desse juízo. Eu vou até ler o texto para você, olha. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Então, veja que Paulo aqui anuncia esse juízo, né? Ele está falando dos judeus, está falando de uma interpretação equivocada que eles tinham a respeito da bondade e do amor de Deus. Eles pensavam que isso é uma espécie de passe livre para o pecado. E Paulo diz, não, o fato de Deus ser bondoso, o fato de Deus não castigar vocês quando vocês pecam, é porque ele está manifestando bondade, ele está manifestando amor, né? Só que isso, querido, por causa, o versículo 5 vai dizer, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula ira contra si mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, ao invés de o homem entender aquilo que Deus está fazendo, por causa do coração endurecido, por causa do coração impenitente, o homem está acumulando ira, né?
Cada pecado cometido é como se ele estivesse, eu citei isso aqui num vídeo, né? É como se fosse uma pérola que ele achou, né? E ele leva para casa e entesoura, ele guarda aquela pérola. Depois ele sai e acha mais outra pérola, né? E ele guarda. Assim é o homem, ele está entesourando ira para o dia da ira. Ele está acumulando ira, cada pecado cometido e não arrependido, né? Não confessado, não deixado. É ira que esse homem está acumulando para o dia da ira. E aí ele fala desse dia de julgamento. E no versículo 6, ele diz que esse dia do juízo de Deus, né, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. É aqui a grande questão, e Paulo está escrevendo aqui, né, nós estamos estudando aqui os versículos 7, 8, 9, 10 aqui, porque Paulo está falando dessa manifestação do juízo de Deus, desse dia de julgamento. Aí ele diz, olha, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, ele está descrevendo aqui a natureza desse julgamento, queridos. É isso que Paulo está fazendo. Então, esses versículos 7, 8, 9, 10, Paulo ele elabora assim, uma espécie de resposta onde ele explica exatamente como vai ser esse dia. Nós já sabemos que o julgamento de Deus será um julgamento universal, pessoal e individual e que será de acordo com as obras de cada um. E é aqui onde existe a maior dúvida, talvez a maior confusão aqui, porque Paulo diz que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Já disse em vídeos anteriores que quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que eu devo fazer obras para me salvar. Não é esse o ensino de Paulo aqui, tá? Nós trabalhamos isso em alguns vídeos mostrando a questão de que nós não somos salvos por obras, mas as obras refletem se nós somos salvos ou não salvos. Então Paulo está explicando aqui o que ele quis dizer com Deus retribuir a cada um segundo as suas obras, né? E a resposta de Paulo aqui, querido, é interessante, né? Ele diz que haverá dois grupos de pessoas, os justos e os injustos, e o destino desses dois grupos são diferentes, né? Cada um segue para um destino diferente, na verdade. Um é o destino que espera os justos, outro destino é algo completamente diferente, né? Aquilo que espera os injustos. Bom, depois que ele faz isso, né, ele mostra como é que vai ser, fala dos justos, dos injustos, né, daqueles que servem, daqueles que não servem. Então Paulo passa a considerar aqui, querido, a atitude dessas pessoas. Você observa aqui que a preocupação de Paulo é descrever esse julgamento em termos de obras, mas não dizendo que obras salvam, né? Ele está apontando, olha, há um grupo de pessoas que são chamadas de justos, há um outro grupo de pessoas que são chamadas de injustos, né? E ele tem a intenção de mostrar como é que esses dois grupos vivem, né? Ele descreve as obras dos dois grupos. Ele considera aqui a atitude geral dos dois grupos para com Deus, como é que eles lidam com Deus. Depois ele fala aqui a respeito dos termos, né, da tendência ou da propensão de vida de cada um desses grupos, qual é a tendência do coração dele, para onde que o coração se inclina. E depois ele passa a tratar em relação à conduta real, ao comportamento. Qual é o comportamento do injusto, qual é o comportamento do justo, como é que essas pessoas vivem, qual é a propensão de vida delas. E nós trabalhamos aqui, querido, nós falamos aqui que os justos, né, falando da atitude do justo aqui, nós falamos aqui que os justos são pessoas que estão buscando honra, glória e incorruptibilidade. Nós tratamos disso aqui. Depois eu falei a respeito da propensão de vida dessas pessoas, né? E o que Paulo ensina aqui com relação a essa questão da propensão de vidas é que os justos, eles perseveram, tá, em fazer o bem. São pessoas que estão buscando glória, honra e incorruptibilidade. São pessoas que têm consciência de que não são perfeitas. São pessoas que decidiram buscar servir a Deus e estão labutando com fraquezas, pensamentos, né? Mas que mesmo com essas falhas, mesmo com essas fraquezas, essas pessoas continuam buscando ao Senhor, elas não desistem de servir ao Senhor. Não são pessoas que estão ali buscando glória para si mesmo, não são pessoas que começam a andar com o Senhor hoje e amanhã são abandonando a Deus. Não, são pessoas que perseveram nisso, tá? Isso tudo são as atitudes dos justos, é a maneira como o justo está conduzindo a sua vida, é a propensão de vida delas, é a maneira de viver dessas pessoas. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro aqui. Tudo isso aqui é uma espécie de introdução para poder recomeçar no próximo vídeo a respeito da atitude geral dos injustos, tá? Por enquanto, eu queria só fazer uma recapitulação para mostrar isso a vocês, tá bom? Deus abençoe.